isso, em São Januário, o Vasco tem que jogar. E hoje, São Januário também jogou pelo Vasco. Até que, enfim, o Vasco consegue colocar o Bahia nas cordas e dar um amasso na equipe do Bahia, muito por conta do teor, do conjunto da obra da partida. Você que está chegando aqui agora para o nosso pós-jogo, acompanhar, vamos falar bastante, enquanto o técnico Fernando Diniz e o técnico Rogério Ceni não chega aqui. Você que está chegando, já vai deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque hoje, desde o dia 17 de maio, quando o Vasco venceu por 3-0 a equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, acabou a zica. Acabou a zica. Eu vou dizer uma coisa, Carlo Ancelotti, no dia 1º, você tem um trabalho, você tem uma obrigação de convocar Felipe Coutinho. Será um absurdo se no dia 1º de outubro Felipe Coutinho não estiver na lista dos convocados da seleção brasileira, e ponto final. Eu estou aqui falando ao lado dele, do Bob, do Roberto Dinamite. Eu faço questão de gravar o nosso pós-jogo aqui, ó, do lado do Bob, do lado do Roberto Dinamite, na sala Chico Anísio, onde daqui a pouco o técnico Fernando Diniz vai conversar com a gente. E hoje o Vasco consegue, mais uma vez, vencer com amplo placar. A gente tem que falar, claro, das camadas do jogo, no modo geral, desde o início, né? O Vasco consegue sofrer um gol numa saída, no erro de bola, que deixa basicamente todo mundo nervoso, né? O Vasco, nesse período, tomando um gol, como foi no Clássico, como foi hoje, e hoje culminando mais um erro individual, mais um erro numa saída de bola, o Vasco tem um ponto positivo. No domingo não se desestabilizou, hoje também não se desestabilizou. O Vasco consegue ter essa maturidade para buscar o resultado. E claro, né, o árbitro que expulsou o David naquela ocasião lá na Bahia, naquele 1-1, hoje ele já deveria ter expulsado o Rezende numa entrada brusca, numa entrada perigosa em cima do Coutinho. O Coutinho reclamou muito dessa entrada do camisa 5 do Rezende no primeiro tempo. Depois, mais uma vez, porque basicamente essa foi a proposta do Bahia. O Bahia, eu falei isso no nosso pré-jogo, falei isso na nossa live, na nossa transmissão, é um time que tem muita qualidade técnica, mas fora de casa joga muito mal e iria jogar para forçar o erro do Vasco. Antes do gol do Bahia, eu me lembro que o Rogério Ceni, ele chama o Sanabria, que foi o autor do gol, ele pede para o Sanabria pressionar a saída de bola, e foi o que aconteceu. Ele conseguiu pressionar e abrir o placar. Mas hoje o Bahia veio com essa proposta de bater, de catimbar o jogo, fazer falta. Depois teve a situação da expulsão do Jean Lucas, desnecessário a cotovelada que o Jean Lucas ele dá. Depois também era para o Sanabria também ser expulso no segundo tempo, porque ele dá um pisão criminoso em cima do Puma Rodrigues. E aí, passada aqui a situação da arbitragem, que, vou dizer uma coisa, o árbitro perdido, perdido. E assim, que bom que o Vasco conseguiu vencer por 3-1, um resultado por 2 gols de diferença, para sair dessa zona da confusão, para espantar de vez essa zica de São Januário, para exorcizar de vez esse problema de não vencer em São Januário, para exorcizar de vez essa questão também de não vencer em casa. Então, vitória importante, o Vasco vai a 27 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, salvo engano, agora está indo para 13º, 12º, mas passa o Grêmio, passa o Atlético Mineiro, passa o Santos, aliás, passa o Grêmio, não, passa o Internacional, e assim, que bom, dá um alívio, dá uma segurança muito grande. É bom ver o Vasco ganhar em São Januário, é bom ver São Januário jogar com o Vasco, e hoje, São Januário jogou com o Vasco. São Januário jogou com o Vasco. Hoje o Caldeirão pulsou mais uma vez. O torcedor está de parabéns. E essa vitória, ela dá o empate no domingo já deu uma moral, já deu uma confiança. Essa vitória hoje dá uma confiança muito grande, porque o Vasco empatou com o líder do campeonato. O Vasco vence um dos que estão disputando no G4 e vai enfrentar outro que está disputando a liderança no final de semana, que é o Cruzeiro, aí sim pela 25ª rodada. Então foi importantíssima essa vitória. Passado o erro individual, o Diniz tem que corrigir, tem que quebrar
essa questão do nervosismo, do erro individual, da saída de bola, tem que ter muito cuidado. E a gente também tem que entrar na crítica ao Verratti. Mais uma vez, o Verratti nulo. Ele participa do gol, que originou o gol contra do Juba, mas ele teve uma oportunidade também. Assim, então tem que ver, o Verratti precisa voltar. O Vasco precisa do Verratti bem. Mas se o Verratti não está bem, o Diniz precisa ter outras alternativas. E a gente tem que pontuar bem o Cuesta, seguro, mais uma assistência. Agora o Cuesta tem um gol, uma assistência. O Nuno Moreira. E assim, aí entra mais uma vez a cobrança, tá? O Ancelotti é o Coutinho. Coutinho é o 10 da seleção. Coutinho é o 10 da seleção. Ancelotti, presta atenção. Se você não convoca o Coutinho no dia 1º de outubro, é uma injustiça. Eu faço questão de comprar uma passagem para o Japão para cobrir o Coutinho na seleção brasileira. Porque ele merece. Ele foi o maestro desse jogo aqui hoje. Se o Vasco hoje venceu essa partida por um placar amplo, graças a Felipe Coutinho, chamou a responsabilidade nas bolas paradas, bateu o escanteio, chamou a responsa para ele, no momento que talvez ninguém observou, mas até no momento que originou o segundo gol do Vasco, o Coutinho tem responsabilidade não participando da jogada, mas participando indiretamente, porque ele acaba de bater uma falta, obviamente já cansado, ele não conseguiu correr para bater o escanteio, e ele manda o Nuno Moreira bater o escanteio, o Nuno cobra o escanteio e o Puma está lá para conferir o gol. Então, até nisso ele teve liderança, até nisso ele teve consciência, até nisso ele foi importante. Esse é o Coutinho que voltou querendo demais, e está aí para quem criticava, está aí para quem não acreditava no Coutinho. Esse é o Coutinho que nós queremos, e esse Coutinho merece, é uma injustiça, tá? É uma injustiça se o Coutinho não for para a seleção brasileira. Ponto final. Ponto final. Já tem que estar na pré-lista. Rodrigo Caetano já tem que colocar o Coutinho na pré-lista da seleção brasileira. Porque a mídia, no modo geral, se inclina muito, o Neymar não vai. Neymar não vai voltar para a seleção brasileira agora. É o Coutinho, tem que dar uma oportunidade. O Lucas Moura já teve oportunidade na seleção. Outros jogadores dos anos 90, 91, 92, dessa faixa etária, já teve a oportunidade de voltar e o Coutinho está pedindo para voltar. Por isso que ele está jogando muito, por isso que ele está dando a vida em campo. Ele foi o maestro hoje, o melhor em campo, indiscutivelmente, é o Felipe Coutinho e ponto final. Ponto final. E assim, a torcida merece, a torcida está comemorando, a barreira está pulsando. E é isso, o Vasco é gigante, o Vasco é o time da virada. Hoje foi provado que esse Vasco é o time da virada. Mais 5 minutos, se o seu Rafael Klein dá mais 5 minutos no Maracanã, o Vasco era o time da virada no Maracanã, como foi hoje aqui. Então tá de parabéns, é com essa postura, é com essa vontade, é com essa determinação. Não tem pra ninguém. Se o Vasco jogar com essa vontade, não tem para ninguém, não tem para ninguém em São Januário. É com essa vontade, é querer ganhar, é querer virar o jogo, ponto final. Isso é o Vasco, esse é o Vasco que tem que jogar em São Januário. Então tá de parabéns, é isso. Vasco colocou o Bahia nas cordas, Vasco foi gigante, foi valente, quis vencer, quis virar o jogo e agora é organizar. Essa questão dos erros individuais não dá, gente. Não dá para ficar tomando gol bobo. Não dá. Tem jogo que vai ter que ganhar de 1-0. Tem jogo que vai ter que ganhar de virada. Tem jogo que vai ter que ganhar de goleada. Mas não dá para ficar vacilando mais. Chega. O campeonato chegou no momento que não dá para vacilar. Beleza, galera? Então, compartilhe e deixa o like. Eu vou encerrar aqui para não atrapalhar os amigos que estão ao vivo. O Brian está indo agora para a zona mista para poder pegar a entrevista com os jogadores. Quem não é inscrito no BTB Play, vá lá no BTB Play, se inscreve, porque acabando a coletiva e a zona mista, a gente vai subir direto lá no BTB Play, o nosso canal secundário, a coletiva e também a zona mista. Eu vou deixando aqui o pós-jogo. Graças a Deus, vitória do Vasco, vitória do Gigante, BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas. Até o próximo. Vamos embora, vamos por mais.